Leitor, leitora, estou gravando esse vídeo aqui para responder a várias perguntas bem interessantes que o pessoal me faz quando vê que eu sou leitor, quando vê que eu tenho o hábito de leitura e quando vê que eu leio bastante. Eu leio normalmente aí entre 8 a 10 livros todos os meses, o que eu julgo um número às vezes até excessivo. Então a primeira pergunta é a seguinte: quando o pessoal vê essa estante aqui no fundo, ó, eles perguntam: você já leu todos os livros que estão nela? A resposta é: tirando esses dois nichos aqui, ó, que eu estou apontando, que tem os rostos dos filósofos desenhados, que é uma coleção de filosofia, o restante que está nessa estante eu já li. Os livros não lidos aqui do meu apartamento estão em outras estantes e esse ano eu estou me dedicando a ler os livros que estão encalhados na estante. Nós estamos no meio do mês de março. Esse ano eu li apenas um livro que eu comprei esse ano, o restante é tudo livro antigo. E eu comprei porque é da leitura coletiva da Agatha Christie, que a gente faz todo mês, e esse livro eu ainda não tinha, que foi Um Gato Entre os Pombos, e eu li agora recentemente, nesse mês de março. Mas a ideia é tentar dar uma diminuída nesse montante de livros não lidos que eu tenho aqui comigo. E aí, quando eu respondo isso, a pessoa pergunta o seguinte: você se lembra de todos esses livros? É lógico que não. É claro que não. Não tem como você lendo 8 a 10 livros no mês, você lembrar tudo que falam em todos os livros. Se você lê um livro por mês, no final do ano, se eu te perguntar dos 12 livros, com certeza você não vai se lembrar de tudo. Por quê? Porque eu leio os livros, eu não estudo os livros. Eu não vou prestar nenhum vestibular sobre o que está nos livros. Eu sei que tem livro que é para vestibular, mas não é o caso das leituras que eu faço. Eu não vou escrever nenhuma tese, nenhuma dissertação sobre nenhum desses livros que eu estou lendo. Eu leio para passar o tempo, eu leio por prazer. Da mesma maneira como quando estreia uma série nova na Netflix, às vezes uma pessoa pega na sexta-noite e maratona entre sexta, sábado e domingo, vê 10, 12 episódios, às vezes vira à noite assistindo a série, por prazer, por lazer, é o que a leitura significa para mim. A leitura é o que eu priorizo no meu tempo livre porque eu gosto de ler, porque a leitura é o que me traz paz de espírito, é o que me traz prazer. E aí a terceira pergunta que as pessoas fazem é o seguinte: e o que que você ganha com isso? Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Eu leio sem fins lucrativos. Eu não leio para ganhar nada. Tá? Quando você assiste uma série no Netflix, a não ser que você seja um crítico de cinema, um crítico de séries, você está assistindo para se divertir, para passar o seu tempo. É dessa maneira que atualmente e que sempre, a minha vida toda, né, eu encarei a leitura. Aí veio uma pergunta interessante nas redes sociais esses dias, que foi a seguinte: eu já estou lendo há algum tempo, por influência sua e de outras pessoas aqui que sempre recomendam livros. Em quanto tempo eu começo a perceber os benefícios dessa minha leitura? Então, assim, me lembrou bastante aquele filme antigo, o primeiro, o Karate Kid, em que o mestre coloca o jovem aprendiz para limpar, lavar e polir os carros. Aí ele faz vários movimentos daqueles, se questionando, né, por que ele estava fazendo aquilo tudo, até que numa cena seguinte tentam bater nele e aí ele sabe se defender porque ele já tem todos os movimentos treinados. A leitura, à medida que a gente vai lendo, que a gente vai lendo com diversidade, a gente vai tendo vários benefícios que com o tempo vão aparecer na nossa vida. O primeiro deles: quem lê bastante, ele melhora o seu vocabulário. Ele vai falar melhor, ele vai escrever melhor. Numa roda de amigos, numa reunião social, normalmente a pessoa que lê, ela vai conseguir argumentar melhor. A pessoa que lê e lê os livros com diversidade, que lê vários tipos de assunto, é bem diferente de um exemplo que a gente tem hoje, que eu chamo de tio do WhatsApp.
O que é o tio do WhatsApp? O tio do WhatsApp é aquela pessoa que recebe um monte de fake news pelo WhatsApp, e lógico, às vezes recebe notícia verdadeira também, e aquelas fake news que estão de acordo com o viés de pensamento dele, seja político, seja de futebol, seja de qualquer assunto, ele nem checa se é verdade ou não, ele nem procura se informar e ele já repassa para todo mundo. Até que vai alguém e manda para ele, ó, isso é fake news por causa disso, disso e daquilo outro. Aí ele fala assim, ah, me mandaram, eu só repassei. Às vezes o cara nem leu, mas ele viu que era a favor daquilo que ele pensava, ele passou para frente. Por favor, não façam isso. Isso é um desserviço que as pessoas prestam à democracia. Isso só cria pânico e desinformação. Então, você quer se informar sobre medicina? Vá ler um livro sobre medicina. Quer se informar sobre democracia? Da mesma maneira. Ah, você gosta de história? História do Brasil? Pegue livros que falem de história do Brasil. Hoje em dia, no ramo de não ficção, nós temos excelentes livros sobre todos os assuntos, sobre todos os assuntos. Há anos atrás, uma vez eu estava conversando com uma pessoa que trabalhou comigo, que era uruguaio, ele veio do Uruguai para ser treinado aqui no Brasil, aí a gente começou a conversar sobre literatura, que ele lia bastante também, eu falei, um escritor uruguaio que eu gosto bastante é o Juan Carlos Onetti. Ele falou, mas você lê o Onetti em espanhol? Eu falei, não, esse autor é traduzido aqui para o Brasil há bastante tempo, a editora Planeta, da Companhia das Letras, também tem livro dele. Não, não acredito. Eu falei, não, hoje em dia a coisa é muito mais difundida, a literatura é muito mais divulgada do que as pessoas pensam. Então, voltando ao assunto do benefício, quanto mais você lê, quanto mais diversidade você lê, mais isso vai abrir a sua cabeça, mais isso vai abrir portas na sua vida profissional, mais isso vai melhorar o seu relacionamento familiar. Eu tive um funcionário numa empresa que eu trabalhei que com 30 anos de idade, já casado, com 2 filhas, ele resolveu voltar a estudar e ele ia voltar a fazer faculdade, que ele tinha parado antes da faculdade. E aí ele trabalhava o dia inteiro, ele veio me perguntar o que eu achava. Eu sempre incentivei as pessoas a estudar, sempre. Eu falei, olha, vai ser cansativo para você, você trabalha o dia todo, depois estudar à noite, mas vai valer muito a pena. Por favor, estude, o que precisar da minha ajuda aqui no trabalho, você pode contar comigo. Aí depois de um ano que eu estava fazendo a faculdade, um dia eu cheguei para ele e falei, aí, tá indo para o segundo ano de faculdade agora, o que você está achando de ter voltado a estudar? Agora com 31 anos de idade. Ele me disse o seguinte, estudar é muito bom, a gente vê por que as coisas acontecem, a gente descobre o que existe por trás do mundo. Estudar me faz sentir mais vivo. É o mesmo sentimento que eu tenho com os livros. Ler sobre qualquer assunto que me interessa me faz sentir mais vivo. Por isso que eu recomendo a leitura para todo mundo. Os benefícios são enormes e quanto mais você lê, mais benefício você vai ter. E aí uma última pergunta que me fizeram esses dias é o seguinte, eu não tenho o hábito de leitura, faça um plano de leitura para mim, como é que eu começo a ler? Então estou pegando esse exemplo aqui, que é a minha leitura atual, isso aqui é um livro policial, ler um livro desse aqui para mim é mais ou menos como assistir aquele seriado CSI, que tem vários na TV a cabo, né? Esse livro tem 310 páginas. Como é que eu leio esse livro? Eu leio 100 páginas por dia. Como vão ficar faltando só 10, vai ter um dia que eu vou ler um pouquinho mais de 100 e em 3 dias eu terminei esse livro. Mas você não lê mais do que isso? Não, se for num fim de semana, se for num feriado, se eu tiver tempo livre, às vezes leio 150. Eu conheço pessoas que pegam um livro desse aqui e lêem num dia. Eu não faço, mas eu já li livros de 310 páginas em 2 dias. Mas e para quem está começando? Para quem está começando, minha recomendação é o seguinte: pegue um livro de um assunto que você gosta, pegue um livro que você vai sentir prazer e coloque um primeiro objetivo de ler 20 ou 30 páginas por dia. Ou 20 ou 30.
Não precisa ser tudo num período só, não precisa ser tudo de uma vez, pode ser em 2 períodos. Tá? E o que você faz? Você tira o celular de perto de você, fica num quarto ou numa sala fechada, num ambiente que ninguém vai te interromper. Abra o seu livro e leia aquilo que você se propôs nesse primeiro período. Seja 10, seja 15, ou sejam até as 30 páginas. Tá? Depois, a hora que você terminar, você vai ver o tempo que você gastou. Se você estiver gostando, quiser ler um pouco mais, não tem problema nenhum. No outro dia você repete o processo, no terceiro e assim sucessivamente. Nós temos que fazer isso vários dias para criar o hábito. Ah, eu estou lendo esse livro aqui, eu não estou gostando. Abandona, abandona. Você não está lendo por obrigação, você está lendo para você criar um hábito. Aí procure algum assunto que te interessa, procure algum assunto que você gosta. Eu gosto muito de futebol. Se você quer se tornar leitor e gosta de futebol, torce para algum time, vá ler um livro que fale de alguma conquista do seu time, que conte a história do seu time, que fale de algum craque, de algum ídolo do seu time. Ah, eu gosto muito de automobilismo. Vá ler biografias do Ayrton Senna. Tem muita coisa boa. Mas, no começo, leia todos os dias, de 20 a 30 páginas, até você criar o hábito. À medida que você criar o hábito, com certeza, se você tiver tempo, esse número de páginas vai aumentar, e aí você vai ler por prazer e você não vai ler por obrigação. Se você assistiu esse meu vídeo até aqui, meu muito obrigado. Envie esse vídeo para a pessoa que quer ser leitor e ainda não tem esse hábito. E uma excelente leitura a todos e a todas.